Eu comecei a minha luta, na verdade, porque eu não conseguia diagnóstico. Eu demorei muito a conseguir diagnóstico. Eu passei por situações realmente difíceis, assim, em questão de profissionais de saúde, sabe? Eu tive momentos em que eu fui em médicos que viravam e falavam: cara, você sente dor? Evita de sentar. Vou ficar em pé 24 horas. Eu fui em médicos que virou e falou: você tá muito bagunçada, volta quando você estiver melhor. É difícil. É um tipo de mensagem que você não gostaria de ouvir de um médico, né? Que você vai buscar alívio, conforto. Cara, eu tava 4 meses de cama nessa época. Realmente é revoltante. Eu tava 4 meses de cama, eu ficava em pé, meus batimentos chegavam a 160, eu tinha náusea, tinha sudorese, eu escorria suor. Você olhava pra mim, eu tava assim, ó, escorrendo suor. E mesmo, imagino você, tipo, botando um ar-condicionado, alguma coisa. Eu tento regular a temperatura do meu corpo através de ar-condicionado. Inclusive, foi mó BO agora em São Paulo, porque eu cheguei em São Paulo, meu prédio é antigo, não pode instalar ar-condicionado. Ah, meu Deus do céu. Tive que colocar aqueles ar-condicionado trambolho. Trambolho barulhento. Barulhento. E detalhe, no apartamento de 40 metros quadrados. Para eu ligar meu ar-condicionado, eu tenho que encostar minha cama no armário. No armário. É um rolê, assim, terrível. Meu Deus do céu. Mas, assim, eu controlo a temperatura do meu corpo através do ar-condicionado, cara. Ou seja, é uma doença que ela atrapalha um pouco toda a fisiologia. Sim, raciocínio. Uhum. Tem hora que você tem a sensação... Eles comparam muito com uma névoa cerebral. Eles chamam de brain fog. Que parece assim... Às vezes eu tenho a sensação que eu não sinto direito essa região frontal do meu cérebro. Se eu pudesse dizer que tinha jeito de ter tirado ela, eu diria que teria tirado, sabe? Uhum. Mas, assim, é uma dificuldade de raciocínio. Você esquece demais as coisas. E eu já tinha assim... Eu não sou oficialmente diagnosticada com TDAH, mas eu imagino que eu já tinha isso, o TDAH antes, e que juntou, que misturou tudo, sabe? Porque eu acho que um desses médicos que você foi em vários, pode ter dado, de repente, um laudo de alguma coisa que talvez você não tenha. Tudo bem, pode ser que o TDAH você tenha, mas de várias coisas que você já ouviu, deve ter todo tipo de coisa que não faz sentido. Cara, nossa, eu já senti, já tive coisa demais. Assim, os meus diagnósticos de início, eles eram, a princípio, único, exclusivamente psiquiátrico. Uhum. Então, assim, isso... Eu acreditei por muitos anos que era isso. Eu acreditei que eu era preguiçosa. Que era uma coisa da sua cabeça. Que era uma coisa da minha cabeça. Que, tipo assim, eu lembro muito, acho que eu já relatei isso algumas vezes, de um dia que chegou alguma coisa pra mim na portaria e eu virei e falei: pai, chegou alguma coisa lá pra mim na portaria, pega pra mim e tal. Porque... parecia tão difícil pra mim chegar ali na portaria, cara. Era muito difícil. Como se fosse andar 10 quilômetros. Sim. Realmente muito, muito difícil. Aí meu pai virou e falou: tá bom, eu pego. Isso me marcou tanto, porque eu olhei e virei e falei assim: como que ele aceitou assim, tão de boa, eu pego? Eu sou preguiçosa? Será que eu sou preguiçosa? Eu devo ser preguiçosa? Eu vou ter que viver com a minha preguiça? Porque pro seu pai, até explicando um pouco, pro seu pai era algo de boa. Sim. Mas pra você era uma maratona. Sim. E aí você pensa assim, como é que as pessoas vão de boa na portaria buscar? Sim. E eu, Sim. que em tese deveria ter mais energia que meu pai, porque eu sou mais nova, né? Sim. E você não consegue, né? Sim. Que louco, cara. E você não entende isso. E você chega no médico e fala isso, o médico vira e fala: evita de sentar, você tá muito bagunçada, volta depois. Isso é depressão, isso é ansiedade. Sei lá, você tem 12 anos de idade, 15 anos de idade, você vai fazer o quê? Você vai acreditar no que está sendo dito para você. Você vai internalizar aquilo como uma verdade. E a encefalomielite, ela não tem idade. Ela dá em criança, ela dá em adulto. A propensão é que dê em pessoas mais velhas. A propensão, aí se você vai comparar entre... a propensão é que dê mais em mulheres. E me diga uma coisa, quando foi esse episódio do seu pai na portaria? Você tinha quantos anos? Você tem uma ideia, mais ou menos, aproximadamente? Cara, eu devia ter uns... Adolescente? Talvez. Mas me diga uma coisa, quando é que você sente... Teve algum marco que você sentiu os primeiros sintomas da encefalomielite? Alguma data, alguma coisa? Eu me recordo vagamente, assim, que eu sempre senti essa região do meu corpo mais pesada. Assim, sempre pareceu que meu... Cabeça, pescoço, ombro? Cabeça, pescoço, ombro. Parecia que eu tinha mais dificuldade de firmar.
Então, tipo assim, desde muito nova eu me recordo que eu sempre ficava apoiando, ou que eu deitava a cabeça para assistir a aula, mas eu estava ouvindo. Eu sentia esse cansaço. E no decorrer da minha vida, eu fui entendendo que aquilo era depressão, que era ansiedade, que era não sei o quê. Fiz tudo quanto é tipo de tratamento desde muito nova, até que por volta dos meus 24 anos, 23 anos, hoje, há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo um tratamento psiquiátrico e eu tive uma crise, assim, uma disfunção gastrointestinal, muita náusea, sudorese, que foi esse período que eu fiquei uns 4 meses de cama e que eu fiquei muito ruim. Eu ficava em pé, meus batimentos chegavam a 160. Só que até eu descobrir que meus batimentos estavam chegando a 160, foram uns 4 meses. Então, por isso que você transpirava, que você estava sempre cansada, era muito... Sim. Parecia que você estava o tempo todo correndo, mas na verdade você estava parado. Sim. Só que, assim, ninguém me passa... Porque, assim, hoje em dia, por exemplo, a tendência é que o médico vira e fala para você, não, vamos fazer um Holter de 24 horas. Pode ser que nesse Holter de 24 horas não apareça as alterações, até mesmo porque você quase não está conseguindo ficar em pé. Você já evita, né? Porque que apareceu de alterado para mim? Eu vi que não estava dando alteração durante o exame, porque eu passava a parte toda deitada, aí eu comecei a notar assim, ó, fiquei em pé. Porque você tem que ficar notando, né? Fiquei em pé. Aí eu ficava em pé, sentei. Sentei. Aí só nesse momento que apareceu a alteração no meu exame. Que era justamente na hora que você se mexia para notar. E que foi poucas vezes, que foi quase no final que eu me toquei. Mas aí depois disso eu fiz um tilt test. Nesse tilt test evidenciou a desautonomia do sistema nervoso autônomo. A desautonomia do sistema nervoso autônomo é uma das comorbidades que estão junto, que normalmente aparece com encefalomielite. E como é que é diagnosticado isso? O que seria essa desautonomia? A desautonomia, ela é uma interpretação equivocada que seu corpo tem das suas reações. Então, tipo assim, por exemplo, quando eu fico em pé, ele interpreta isso de forma errada e meus batimentos vão lá em cima. Aí tem queda abrupta de pressão, entendeu? Porque bagunça tudo. Então, assim, ele tem uma variação. E aí a desautonomia da bexiga hiperativa, intestino, às vezes, ou da retenção no intestino, ou da diarreia. Em cada paciente apresenta de uma forma, mas assim, afeta o sistema todo. O sistema nervoso autônomo é tudo. Sim. Então, ou seja, o negócio pega e aí é imprevisível como ele vai te afetar. É imprevisível. Eu tenho períodos que eu tenho bexiga hiperativa, que é tipo assim, você vai no banheiro, você acaba de fazer xixi, você quer fazer xixi de novo, e você não para de querer fazer xixi, mas aí você vai no médico, não dá infecção urinária. Não dá nada. Ou seja, nem exame é fácil de você detectar. Sim, mas no meio do ano passado eu fiz um exame, que foi um exame na Unifesp, que eles me usaram como base para propor uma pesquisa de Covid longa, né? Deixa eu te interromper. Você esteve aqui no ano passado. Se eu não me engano, você fez você mostrou uma foto que você estava fazendo alguns exames. Era esse exame. Era esse exame, Era esse né? exame. De lá para cá, você realizou algum novo? Não. Ou ainda não? Não, eu vou fazer uma biópsia de pele daqui uns dias em Florianópolis, porque lá em Florianópolis é um dos laboratórios de referência. Que eles fazem lá. De neuropatia de fibras finas. Então me conta como é que foi esse seu exame, esse aí que você colocou os equipamentos, como é que foi isso? Eles colocaram um catéter no meu coração, um no meu pulmão. Eles entram um catéter por aqui, outro por aqui. E eles colocam você para fazer esforço físico e ver a reação do seu corpo durante o esforço físico. Então, o meu fluxo sanguíneo no ventrículo direito chega praticamente a 0 de fluxo sanguíneo quando eu estou em esforço físico. E eu tenho baixa oxigenação muscular. Dá bastante alterado, né? Ou seja, altera a oxigenação muscular e altera o fluxo sanguíneo do coração. Ou seja, o meu corpo tem que fazer muito mais esforço para conseguir levar o sangue até meu coração. E a minha perna não envia a quantidade de sangue suficiente. Você fez algum esforço físico nesse momento? Você fez uma pedalada? Eu fui pedalado, quase desmaiei 3 vezes. E nesse quase desmaiei 3 vezes, foi quantos minutos de pedalada? Você lembra mais ou menos? Não era muito tempo não, cara. Rapidamente o negócio já pega.
Tá. Aí, assim, não desmaia porque você começa a falar, estou passando mal. Aí eles vão lá e te socorrem. Te socorrem, te deitam, espera você voltar, te colocam de novo. Mas esse exame, ele não é indicado, por exemplo, para os pacientes severos. Porque os pacientes severos, eles podem desencadear uma crise e ir para um quadro muito pior do que eles estão nos dias atuais, entendeu? Você conhece outras pessoas que têm a doença, muitos, assim? Você Conheço. A gente tem um grupo de pacientes que tem no WhatsApp. Não sou eu que coordeno esse grupo e tudo mais, são outras pessoas, mas, assim, existe um grupo de pacientes que está com quase 200 pessoas já com possível diagnóstico de encefalomielite miálgica. Eu digo possível diagnóstico porque não é todo mundo que passou pelos exames que eu passei, né? Eu não sei se todos eles ali passaram, mas, assim, em algum momento, algum médico suspeitou, então eles suspeitaram, ou então identificação com o caso e não tô tendo resposta e tal, e o pessoal vai e tem acesso. Então, é assim, a pessoa que suspeita da encefalomielite, geralmente é até interessante, antes de ir no médico, que provavelmente vai ser um médico que não entende muito, é interessante você procurar outras pessoas que talvez tenha para ver se casa com sintomas. Você acha que é isso o principal ou não? Cara, eu acho que a primeira coisa é tentar entender a doença. E, assim, independente de pessoas ou não, eu não me prenderia tanto a pessoas. Eu acho que tentar ler sobre o assunto à medida que for conseguindo. Hoje em dia, a gente tem a doutora Eloara Campos, que ela é médica na Unifesp, que é a médica que tem acompanhado o meu quadro, né, meu caso, assim. Foi a primeira médica que eu vi que realmente estava lendo e estudando sobre o assunto e que eu voltava no consultório e virava e falava, olha, eu li esse artigo, eu vi isso, está sendo realizado isso nesse lugar. É uma pessoa que está estudando Covid longa também, entendeu?